Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Nós hoje vamos dar continuidade ao controle químico e nós vamos abordar o tema formulações de produtos químicos. Então, a primeira pergunta é: o que é uma formulação? Toda formulação ela é formada pelo produto técnico, também chamado de princípio ativo, tá? Ou produto puro. A formulação é uma maneira de transformar os compostos com essas características de uma forma mais apropriada de uso. Então, dentro de um frasco, que nós chamamos de produto comercial, nós temos um ingrediente ativo, ou produto técnico, ou produto puro, mais o inerte e mais um adjuvante. Então, nós vamos explicar em seguida o que vem a ser o ingrediente ativo, o que vem a ser o inerte e o que vem a ser um adjuvante. Então, tudo isso forma o que nós chamamos de formulação. É aquilo que nós compramos em qualquer comércio, né, desde que tenha registro no CREA, para controlar pragas agrícolas. Então, o ingrediente ativo é uma substância química, né, é o princípio ativo, que realmente é o que mata o inseto. Mas os inertes e os adjuvantes podem colaborar com a ação inseticida ou também pode causar efeitos sobre os insetos. Mas, de fato, o que realmente mata os insetos é a substância química chamada ingrediente ativo. Exemplos de ingredientes ativos é o metamidofós, monocrotofós, dimetoato e ivermectinas. Então, quando você pegar um frasco de um produto, o que vai estar em destaque é sempre o nome comercial. O princípio ativo ou nome técnico vai estar sempre entre parênteses e na frente vai estar o percentual do ingrediente ativo na formulação. E o que é o inerte? Inertes são substâncias neutras que servem para diluir o ingrediente ativo. Então, se for utilizar o produto puro, só ele na formulação, a formulação vai ficar muito cara e muitas vezes tóxicas também aos aplicadores. Então, nós temos que diluir o ingrediente ativo para transformá-lo numa formulação que possa ser aplicado em condições de campo e em grandes áreas. Então, o inerte funciona como veículo do inseticida puro ou degradativo. Exemplo, nós temos amianto, apatita, areia, calcita, diluentes vegetais. Se vocês lembrarem da aula que nós tivemos sobre as formigas cortadeiras, aquelas iscas, não é? Elas são diluentes vegetais. Ali é bagaço laranja moído, onde foi incorporado o fipronil, que é um dos principais princípios ativos utilizados em iscas fomicidas ou os sulforamidas, não é isso? Mas temos a dolomita, talco, montemorolita e etc. Tá? Pode ser bom para uma formulação e não ser bom para uma outra. E isto, inclusive, muitas vezes é segredo da própria empresa que produz a sua formulação. Então, quer dizer que nós podemos ter o mesmo princípio ativo em formulações diferentes? Sim. Nós podemos ter o mesmo princípio ativo em formulações diferentes, com taxas diferentes e concentrações diferentes, em função da quantidade maior ou menor de inertes presentes na formulação química. Quando o inerte não é neutro, ele pode atrapalhar, ele pode degradar o inseticida, comprometendo o controle das pragas. E o que é um adjuvante? O nome já fala, adjuvante. Eu vou adicionar algo ao tanque. Eu vou adicionar algo à cauda química. Para quê? Para ajudar essa cauda química a aumentar a sua eficiência. Então, qualquer substância inerte, neutra, que é adicionada a uma formulação de defensivo para torná-lo mais eficiente. Exemplos. Nós temos os adesivos, que o nome já diz, né? Auxilia a aderir a molécula química na superfície do tecido foliar, ou do tecido da planta. E o espalhante adesivo é aquele produto que, adicionado em pequena proporção, tem o objetivo de melhorar a dispersão e adesão do produto sobre a planta. Então, triona é um exemplo. Ele é um espalhante adesivo.
que ele faz com que as gotas de água se quebrem, diminuindo a tensão superficial, há uma maior distribuição, uma maior dispersão, um maior molhamento da superfície foliar e também maior adesão do produto sobre a planta. Então, depois de chover, por exemplo, esse produto vai ter pouco escorrimento. E os inseticidas podem ser encontrados nas seguintes formulações. Primeiro, pó seco, a abreviação é P, maiúsculo. Contém de 1 a 10% somente de degradativo. Pó seco não é para ser diluído em água, é de pronto uso. Consequentemente, o máximo degradativo que pode ter numa formulação é 10%, porque mais do que isso pode intoxicar o aplicador. Então, quando nós vimos lá na aula de formigas, que eu mostrei para vocês o calbiol pó, ele é um pó seco. Então, vocês lembram que a gente utiliza, a gente coloca o calbiol pó diretamente na polvilhadeira e vamos aplicar nos olheiros para matar as formigas sem haver diluição. Pó molhável, é o PM, o inseticida, nesse caso, ele recebe um agente molhante, que é uma substância de elevado grau de absorção, permitindo que na mistura com água forme suspensões dotadas de grande estabilidade. Então, qual a diferença entre uma suspensão e uma solução? Quando nós colocamos açúcar numa água, nós temos duas fases, sólida e líquida. Quando nós agitamos, vai ter somente uma fase, líquida, uma vez que o açúcar é solúvel. Produto pó molhável é diferente. Quando você joga na água, as minúsculas partículas não são dissolvidas. Então, existe uma suspensão. Se nós observarmos em microscopia, a gente vai observar minúsculas partículas suspensas na água. Suspensas na cauda química. O que isso implica? Implica em dizer que qualquer produto na formulação pó molhável há necessidade de ser permanentemente agitado. Então, tanques sem agitadores não podem ser utilizados para aplicação de produtos na formulação PM, uma vez que vai ocorrer a decantação do princípio ativo, muitas vezes, e, obviamente, vai comprometer o grau de eficiência da molécula. Pó solúvel. Então, nós mostramos anteriormente pó seco e agora pó solúvel. O pó solúvel é o ideal das formulações. Porém, poucos são os produtos que se enquadram na formulação pó solúvel. Então, é a formulação de ingredientes sólidos, os quais são solúveis em água. Então, eles são moídos, né? São partículas muito pequenas, diminutas, chamadas cristais, que solubilizam totalmente em água, tendo apenas uma fase. E para ser usado no campo, necessita, então, ser dissolvido em água. Então, o Trigard, que é o ciromazina, que é um produto hoje comercializado pela Syngenta, ele, além de ter ele tem uns sacos e depois tem saquinhos dentro desse saco de 1 quilo, saquinho geralmente 100 gramas. Esses saquinhos, lá dentro tem um produto pó-solúvel e o saquinho também ele é solúvel em água. Então, basta pegar um saquinho contendo 100 gramas do produto e jogar dentro do tanque. Tudo isso vai ser dissolvido na cauda química sem entupir, inclusive, os bicos. Novas tecnologias. Granulados, nós temos a sigla comercial G, não é? O granulado. Então, a isca granulada também é G. É empregado comumente para o controle das pragas de solo. Então, geralmente, são produtos aplicados em solo. Os granulados eles são geralmente sistêmicos para o controle de algumas pragas sugadoras da parte aérea da planta também. E é formulado pelos seguintes fins. Então, olha, isca fungicida é um granulado, muito inseticida de solo pode ser na formulação G e também tratamento de plantas. Diazinon, por exemplo, G, que é aplicado os seus grãos nas axilas de abacaxi para matar cochonilhas. Então, é a formulação G. Qual a vantagem? Maior facilidade de aplicação, porque a gente não precisa usar totalmente o EPI, basta usar bota, uma calça e luvas. E a segurança, obviamente, que oferece ao usuário em comparação com o produto CE, concentrado emulsionável, ou mesmo pó molhável, onde você tem que diluir e pulverizar. Outras formulações, né, outra formulação onde se enquadra a maioria dos produtos é
a concentrada emulsionável, ou também chamada de emulsão concentrada, ou emulsões apenas, ou também dispersões aquosas. A sigla é CE, ou EC, ou simplesmente E. E é uma formulação líquida mais antiga. E neste caso, ela permite variações de 5 a 100% do ingrediente ativo e sua aplicação exige mistura em água. Então, a maioria dos compostos, a maioria se enquadram nessa concentração, como nós dissemos. Além do emulsificante, contém um ingrediente ativo, solvente e, às vezes, um estabilizador, ou ainda um antiespumante. Os solventes são derivados de petróleo. Tá? Então, os solventes, eles, na verdade, são o quê? Eles são utilizados para diluir os produtos. Então, eles são chamados de inertes. Mesma coisa, o antiespumante é um inerte. O estabilizador é também um inerte. E os líquidos são mais eficientes que os sólidos. Isso por quê? Porque permite uma maior aderência às folhas e também porque são menos lavadas pelas chuvas, porque após um certo tempo, eles são capazes de penetrar nos tecidos das plantas. Então, nós temos muitas formulações. Nós temos o Decis 25CE, o Carateseon CE e vários outros compostos aí na formulação concentrada emulsionável. Quando nós colocamos um produto concentrado emulsionável em água, em função de ter um emulsificante, dá origem a uma emulsificação. Tá? Então, a água ela vai ficar com cor de leite, igual a um leite. E por isso tem substâncias odoríferas ali para fazer com que as crianças não tomem a calda química. E por nós temos soluções concentradas. Então, existem dois tipos: solução concentrada para diluição em água e para diluição em óleo. Soluções em ultra baixo volume. Essas formulações são utilizadas principalmente para aplicação aérea. A maioria dos inseticidas sistêmicos são para diluição em água. Mas existem produtos para diluição em óleo, que geralmente são herbicidas, mas podem também ter inseticidas que estão misturados em óleo. Qual a razão do óleo? O óleo é para evitar com que a gota evapore no ar e ela não chegue ao seu alvo, e também para direcionar, né? Então para evitar a evaporação da gota e fazer com que ela chegue ao seu alvo, né? Onde tem que realmente atingir. O inseticida dimetoato, por exemplo, ele pode ser diluído tanto em água quanto em óleo. Depende da tecnologia de aplicação. A formulação ultra baixo volume não deve receber diluição a campo. Por quê? Porque ela já vem de pronto uso. E ela é mais eficiente quando aplicada onde? Por via aérea. Então, a dose aplicada é baixa. Então, a dosagem é 8 litros por hectare no máximo. Tá? Por quê? Porque, geralmente, essas soluções concentradas, a maioria dos compostos para ser aplicado em ultra baixo volume. Em aviões, ela tem óleo na sua molécula, na sua formulação, e por isso não precisa diluir em água. E também nós temos novas gerações de soluções concentradas, que são aquelas chamadas de formulação concentrada eletrodinâmica, conhecida como formulação ED, que consiste na aplicação de produtos com pulverizadores especiais, chamados Electrodim, cujas formulações em óleo recebem cargas elétricas ao serem pulverizadas no alvo desejado. Então é como se as folhas tivessem uma carga positiva e as gotas, antes de sair do aparelho, elas são carregadas com uma carga oposta da planta. Então isso contribui para uma aderência das gotículas no tecido foliar e vai evitar com que elas se caiam no solo e, obviamente, percolhem no solo, perdendo as moléculas químicas e aumentando a contaminação do ambiente. Então, o volume a ser aplicado, né, eu comentei até 8 litros, mas, em geral, o intervalo, para a maioria dos casos, é de 0,2 a 2 litros por hectare.
e vem sendo acondicionado ao recipiente próprio, descartável com um bico que permita a vazão pré-determinada. Aqui eu estou falando de aplicações pelo equipamento chamado de Electrodim. Então, o volume a ser aplicado por esse equipamento Electrodim é de 0,2 a 2 litros por hectare. As gotículas pulverizadas são dotadas de cargas contrárias, como nós já dissemos, às folhas, e são atraídas por elas e fixam sem perdas no solo. E atinge, inclusive, a parte inferior das folhas. No caso, por exemplo, nós podemos ter populações de pulgões vivendo na página abaxial das folhas, e se nós aplicarmos o produto somente na face superior, os pulgões não serão atingidos. Mas, nesse caso, as gotículas elas fazem até uma volta e vão atingir a parte inferior da folha, matando os pulgões. Aerossóis. Esses aerossóis caseiros são embalados, então, em princípio ativo, o produto puro ele é embalado em recipientes que resistem a muita pressão. Então, ele é embalado sob pressão. E os inseticidas são colocados juntamente com solventes de origem petrolífera, de petróleo, altamente voláteis que, em contato com o meio ambiente, evaporam, deixando somente o quê? As minúsculas partículas do inseticida suspensas no ar. Quando o mosquito voa, essas minúsculas partículas se aderem ao seu corpo, entram no tegumento, caem na corrente sanguínea e vai lá no sistema nervoso, abrindo o canal de sódio e tendo, então, uma hiperestabilidade e, consequentemente, levando o inseto à morte. Gasosos. A formulação gasosa são encontrados no comércio na forma líquida ou sólida, dentro de embalagens hermeticamente fechadas. A exclusiva ação fumigante dos inseticidas em contato com o ar restringe o seu uso somente para ambientes fechados. Exemplo de produto gasoso que atua em nível respiratório dos insetos é o gastoxin, também conhecido como fosfina, para fazer expurgos. Ok? E também, isso tem pastilha sólido, mas tem também um produto gastoxin, que é o fosfina, em pasta, para controlar coleobrocas de frutíferas. Pastas. Então, aí, nós temos, como eu já disse, nós temos aí produtos, fumigantes, com ação de fumigação, que o ingrediente ativo está numa formulação tipo pastosa, e é para tratar partes vegetais. Exemplo, fosfina em pasta, que é utilizado para o controle de coleobrocas em frutíferas. Formulação microencapsulada. É uma formulação em que as partículas do inseticida são envolvidas por uma membrana, tá? Uma parede fina e porosa, composta de um material do grupo químico dos polímeros. Esse revestimento de polímeros é chamado microcápsula e permite a liberação mais lenta do produto com maior segurança para o aplicador. Então, um exemplo, nós temos uma marca comercial chamada Demand, e esse Demand ele é muito utilizado na área urbana para matar escorpiões. Ele é o mesmo princípio ativo do Caratezeon, que é utilizado na agricultura. Então, o princípio ativo é o lambdacelotrin. Se termina com um trin, é um piretroide. Então, ele é revestido com esse polímero, formando uma microcápsula, tá? Por isso que é microencapsulado. E você, ao aplicá-lo ao redor da sua casa, ele vai ficar bastante tempo sendo liberado lentamente o ingrediente ativo. De tal forma que se o escorpião passar naquele ambiente 15 dias, 20 dias após a pulverização, ele vai sofrer a ação do produto químico e vai morrer. Então, essa microcápsula, esse encapsulamento, a ideia é aumentar o período residual deste composto. Bom, essas foram as principais formulações, e só para a gente relembrar, eu comentei rapidamente na última aula que um produto químico, para ele ter seu registro junto ao MAPA, junto ao Ministério para comercialização, ele tem que passar pela fiscalização de 3 órgãos. A Anvisa, que faz o dossiê toxicológico, tá? O MAPA, que faz o dossiê agronômico, e o IBAMA, que faz o dossiê ambiental.
Se todos tiverem de acordo com todas as pesquisas realizadas por cada um, se faz o registro. Esse registro, então, olha, simultaneamente ocorre, então, nesses 3 órgãos regulatórios. Se tudo for positivo, alcance-se o registro. Isto gasta mais ou menos de 10 a 12 anos e mais ou menos 280 milhões de dólares para colocar uma marca química no mercado. Então, quando o que nós temos numa rótula, nos rótulos e bulas de produtos químicos? Nós vamos ter, de um lado aqui, ó, escrito IBAMA, então é tudo relacionado à questão do impacto sobre o ambiente, tá? Então, proteção do ambiente, instruções de armazenamento, em caso de acidentes, destinação das embalagens vazias, isso é tudo com o IBAMA. Anvisa é tudo relacionado à nossa saúde. Então, IPIs, uso de IPIs, primeiros socorros, tudo cabe à Anvisa. Estudos toxicológicos, tá certo? E o mapa, ele está mais relacionado com as características do produto. Tipo de produto, composição, formulação, fabricantes, as instruções de uso, dose, quais são os equipamentos a serem utilizados. E além disso, aqui no rótulo, sempre a gente vai ver essa caveirinha falando que o produto é tóxico, mesmo que ele seja cor verde, ele é tóxico. Tá? E vocês vão ver aqui os pictogramas, como vocês estão vendo aqui, os pictogramas para a hora de aplicar, né, os compostos, o que você deve utilizar. Aqui está então o rótulo, né? Então aqui vai estar cuidados, é o IBAMA aqui, ambiente, aqui é o mapa e aqui vem ser Anvisa. E aqui os pictogramas. Para o preparo da calda, tem que usar óculos, tem que usar luvas, tem que usar bota, e aqui está o balde que você vai manipular. Não é isso? E aqui está a aplicação. Precisa do avental, precisa do boné, precisa da máscara, precisa da bota, precisa de óculos, tudo isso vai estar definido aqui no rótulo dos produtos. E observem a tarja. Nós vamos ter tarja verde, tarja azul, tarja amarela e tarja vermelha. Estão ocorrendo mudanças quanto a isso, mas de maneira geral, nós podemos falar para vocês que o produto mais tóxico é o tarja vermelha. Tá? Depois nós temos o amarelo, depois o azul e, finalmente, o verde, que é o menos tóxico. Então, é que está aqui. Ó. O que significa isso aqui? Esse Tionex 350, tá vendo? Tionex 350 EC é o nome comercial. Observem que a tarja vermelha, então, é um produto bem tóxico, né? Tarjas vermelhas, a gente sempre tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a prescrição do receituário agronômico, porque são compostos mais impactantes ao meio. Aí, novamente, né, nós já comentamos sobre isso. Aqui, olha, o rótulo defensivo agrícola. Então, geralmente tem isso aí, ó, tem as precauções relativas ao meio ambiente, precauções em relação à saúde e precauções em relação ao produto. Ok? E aqui está maior para a gente entender. Então, esse produto já não existe mais no mercado, mas eu estou utilizando porque ele vai servir para os demais. Então, se eu perguntasse na prova, qual é o produto comercial? É o Tionex 350 EC. O que é EC? Concentrado emulsionado. Qual que é o princípio ativo desta marca comercial? Basta olharmos entre parênteses. Se nós olharmos entre parênteses, eu tenho que é o endosulfan. Olha, vai seguindo, está 350 gramas do endosulfan por litro de água. Então, eu tenho ele 35%. Por litro da formulação. E os ingredientes ativos completam o restante. É 650, né, gramas do ingrediente ativo, que é o endosulfan. Não, me perdoe. Aqui inertes. Então, o que sobra, 65%, é do inerte. Ok? Qual o conteúdo? É um galão de 20 litros. Qual o tipo de formulação? Já está aqui, ó, mas concentrado emulsionado. Ok? Classificação toxicológica. É extremamente tóxico, porque é um produto de tarja vermelha. E aqui outro, olha, classificação do potencial de periculosidade ambiental, produto altamente perigoso ao meio ambiente. Então, tudo isso aqui vai estar presente no rótulo do composto. E aí, olha, então, precauções relativas à saúde humana,
Então, nós falamos que tem precauções relativas ao meio ambiente, precauções relativas à saúde humana e precauções do uso do produto em si. E aí estão os rótulos, né? Então, você observa que isso aqui é um rótulo de tarja vermelha, e aqui está indicando os pictogramas, né? Para, no caso de pulverização, que tem que ser utilizado, e aqui no caso de uma aplicação. E aí está um outro produto, tarja azul, que é o Altacor. Se a gente olhar aqui, está difícil enxergar, mas se nós olharmos atentamente, é o clorantraniliprol. Então, a Altacor é a marca comercial, o princípio ativo é o clorantraniliprol, que é uma diamida antranílica, correto? Qual o percentual dele em 1 kg de Altacor? É 35%, é 350 gramas por quilo. E o restante são os inertes. Peso líquido do Altacor é 450 gramas. Qual seria a formulação dele? Geralmente está aqui, ó. Tipo de formulação: granulado, dispersível em água. Tá? Eu esqueci de falar com vocês sobre a formulação WG. WG é granulado, dispersível em água. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, de um produto, o Altacor, ele é nessa formulação WG. Quando nós falamos Confidor, que é o imidacloprido, ele também é WG. E um produto que vocês conhecem bastante é o Actara 250WG, cujo princípio ativo é o timetoxan, que é muito utilizado para combate e controle de insetos sugadores e mastigadores. Então a gente usa muito o Actara para matar bicho mineiro do cafeeiro e matar cigarras do cafeeiro que estão no solo. E é WG. WG, em geral, são formulações que são dispersíveis em água, então a gente vai diluir em água e aplicar em drenche. O que é em drenche? É esguicho na região do colo da planta, tá? Na região de transição entre o solo e o tronco da planta. Ok? E aqui outro produto, que é o Galaxy C. Reparem que ele é tarja verde. Então, por que ele é tarja verde? Porque se nós olharmos o nome comercial, Galaxy CE. Se nós observar entre parênteses, Novaluron. Quando termina com RON, o que eu falei que é para vocês mesmo? Terminou com RON, é acilureia ou benzoilfenilureias. Então, são compostos que pertencem ao grupo químico dos benzoilfenilureias, ou seja, são reguladores de crescimento de insetos, e quando termina com RON, eles inibem a síntese de quitina. Como nós não temos quitinas, então esse produto é considerado um produto de baixa toxicidade, por isso a tarja é verde. Ok? Aqui outro produto para mostrar a tarja amarela. Tá? Então é bem tóxico. Acima dele, em termos de toxicidade, é só a tarja vermelha. E aqui novamente um produto de vermelha, que é o indoxacarb. O indoxacarb é uma oxadiazinas, certo? Oxadiazinas, o que ele faz mesmo? Ele atua lá na transmissão axônica. Ele fecha o canal de sódio, então não há a formação de impulsos nervosos, consequentemente ocorre ataxia, paralisia e morte do inseto. Aqui está que o peso líquido é 150 gramas, repare, é rumo WG. Então WG, o que é? Granulado dispersível. Em quê? Em água. Bom, nós terminamos por aqui, né, a questão da formulação de produtos químicos. Então, nós vamos dar continuidade para a gente esclarecer um pouco sobre receituário agronômico e depois sobre a tecnologia de aplicação de produtos químicos. Muito obrigado pela atenção.